Olá, seja bem-vindo ao canal Celso Automação. Neste vídeo eu vou analisar esta plaquinha aqui que eu comprei no Mercado Livre, que promete ser um CLP baseado em Arduino. Então, essa plaquinha aqui eu comprei faz um tempo já, e eu comprei no Mercado Livre pesquisando exatamente isso. Eu pesquisei por CLP baseado em Arduino ou CLP de Arduino e eu acabei chegando nessa plaquinha. A fabricante dela é uma empresa chamada Hofer Automação. E eu queria deixar bem claro que esse vídeo aqui ele não tem absolutamente nenhum patrocínio, fui eu que comprei essa plaquinha, então eu vou fazer uma análise aqui bem séria, né, bem imparcial, sobre os pontos positivos e negativos e tentando responder principalmente a uma pergunta importante que é: eu posso utilizar uma plaquinha desse tipo aqui para uma automação industrial, por exemplo? Eu posso utilizar ela como se fosse um CLP e em que situações eu posso utilizar um Arduino como substituto de um CLP? Então eu vou começar falando da estrutura dessa placa aqui, como que ela é montada e como que ela funciona. Quando eu comprei, esse aqui é um dos modelos que tem para vender no Mercado Livre, mas existem outras variações desse PLC, Hofer PLC aqui. Então tem variações com, por exemplo, acesso Wi-Fi, tem variações com mais relés aqui eu tenho uma versão de 4, tem versões com 8. E a alimentação também ela varia tanto em 24 volts corrente contínua, quanto 12 volts. Eu comprei a versão de 12 volts. Então, aqui você tem o barramento de alimentação, né? O VCC é o positivo, essas duas primeiras entradas aqui. Essas duas últimas aqui são o GND. Eu coloquei esse diodo aqui apenas para proteção, então caso eu ligue a fonte ao contrário, ela não vai queimar a plaquinha, né? Para alimentar esse CLPzinho aqui, eu utilizo uma fonte normal, que eu só comprei no Mercado Livre também, é uma fonte de CFTV. Eu tirei a ponta dela e separei aqui os cabos, então o vermelho é o positivo, o preto é o negativo. Então ela tem uma alimentação 12 volts corrente contínua, tem um conversor aqui para alimentar o Arduino com 5 volts. E ela tem aqui 4 entradas digitais, né? Então são 4 entradas digitais com um optoacoplador. Então você pode fazer uma conexão tanto de sensor PNP quanto sensor NPN para automação. Então, dependendo de como você fizer a ligação aqui, você pode conectar um direto no terra ou direto no positivo, e você consegue fazer a alimentação do sensor chaveando aqui. E esse sinal vai ser protegido por um optoacoplador, o que é bom porque daí não vai queimar seu Arduino caso tenha algum surto de corrente, surto de tensão, por exemplo. Além disso, ele tem 4 saídas a relé. Então, essa saída aqui é controlada pelo próprio Arduino aqui, né? Tem um driver aqui que faz o controle dessas saídas. Ela tem um LED indicador, então quando está acionado algum desses relés, esse LED vermelho ele vai acender também. E essas 4 saídas aqui, elas podem controlar uma carga de até... Aqui está dizendo 15 amperes em 125 volts, 127 corrente alternada. E 10 amperes em 250 volts, né? Aqui, 220 corrente alternada também. Eu não utilizaria, assim, no máximo relé, eu utilizaria para chavear até uns 5 amperes. Mas é interessante para você acionar pequenas cargas em corrente alternada, por exemplo, uma lâmpada, um motorzinho de pequena capacidade. Talvez você conectando aqui um contator, uma bomba, né, um motor um pouco maior, você consegue fazer essa interface também. E é bem prático porque essas saídas aqui, elas possuem 3 contatos, então ela tem o comum, que inclusive eu interliguei aqui porque eu vou utilizar isso para acionar todas as cargas em 127, corrente alternada mesmo. Tem um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, então você consegue fazer várias coisas com essas saídas digitais dele aqui. Além disso, aqui você tem 2 entradas analógicas, né? São analógicas de 0 a 5 volts, porque é o padrão do Arduino. Então aqui você vai ter tanto o pino de sinal, quanto um pino de 0 volts e um pino de 5 volts para fazer essa conexão. Ela também tem uma conexão aqui para display, que eu acredito que seja para algum tipo de display específico, para você tentar fazer como se fosse uma IHM. E aqui tem uma conexão, que eu não sei se dá para ver com essa luz aqui, mas aqui está escrito serial, que para você fazer também uma conexão serial. E que aparentemente também é possível utilizar isso aqui para fazer a conexão com alguns tipos de display. Então, basicamente, de estrutura é isso que você tem nesse CLP. É bem compacto, não tem muita coisa, mas acho que tem o suficiente para você já fazer uma utilização mais básica. Além disso, você pode programar isso aqui tanto como sendo um próprio Arduino. Então, quando eu comprei, você tem também lá no site dessa empresa aqui, Hofer Automação, um PDF para você ver todas as conexões, toda a parte de ligação para você programar isso aqui com a ideia do Arduino. Quanto você pode utilizar um programa chamado LD Micro,
que esse programa permite você programar um Arduino com uma linguagem ladder. Então, você programa como se estivesse programando um CLP, depois você passa nesse programa ele é micro, ele vai te gerar um código que você consegue jogar na ideia do Arduino e só fazer o upload, sem ter que programar isso aqui como sendo um Arduino mesmo, utilizando lá a linguagem C++, por exemplo. Então, é assim que você consegue utilizar essa placa aqui como se fosse um CLP. E agora vem a questão dos pontos positivos e negativos que eu achei nela. Então, começando pelos pontos positivos, eu achei interessante essa montagem aqui, esses materiais escolhidos, porque para você fazer uma manutenção, por exemplo, isso aqui, a parte de baixo eu vou mostrar aqui, essas soldas aqui são fáceis de você, por exemplo, tirar algum componente que queimou e substituir. E esses componentes aqui também são componentes fáceis de trocar, são baratos, é resistor, é optocoplador de 4 pinos. Não é nada muito difícil para você fazer uma manutenção numa plaquinha desse tipo aqui. Então, a escolha dos componentes, até a quantidade de entradas e saídas, eu acho que foi bem dimensionado para aquilo que ela se propõe, até porque é um CLP de baixo custo, né, uma placa de baixo custo, então eu acho que ela é interessante nessa questão. O custo-benefício também é bom, porque apesar de você poder montar uma placa com Arduino você mesmo, eu acho que pela praticidade de você já ter tudo isso aqui pronto por um valor que quando eu comprei estava abaixo de R$200, eu acho que essa praticidade já compensa você comprar uma plaquinha desse tipo aqui. E ela também é versátil, então o terceiro ponto positivo que eu poderia elencar é que você consegue fazer bastante coisa com isso aqui, apesar de ter só 4 entradas e 4 saídas, mas para uma automação, eu acho que isso aqui, umas automações mais simples, isso aqui já é o mais que suficiente. Agora, passando para a questão dos pontos negativos. Os pontos negativos que eu posso elencar são principalmente questões de acabamento quando eu recebi essa placa aqui. Então, como eu falei, esse vídeo aqui não é patrocinado, então eu vou falar de duas coisas aqui que eu achei quando eu recebi. Primeiro, essa placa aqui ela foi montada, né, mas não tava, essas bordas aqui não estavam nem lixadas, estava bem áspero, então eu passei uma lixa porque eu achei que esse acabamento aqui estava meio... Não é um negócio que pelo valor que eu paguei fosse tão importante, mas eu achei bom dar uma caprichada aqui e lixar, só para isso aqui não ficar áspero na hora de você pegar, fica atrapalhando. E o principal ponto negativo que eu posso elencar quando eu recebi essa placa específica, acredito que não seja todas as placas, mas quando eu recebi ela estava com um problema na solda. Se eu não me engano, era numa dessas soldas daqui, provavelmente nesses pinos aqui, das entradas analógicas. Ah, não, é pro lado de cá. Então ela estava com um problema nessa solda aqui, que estava dando um problema de leitura. Então estava dando um curto aqui, a solda foi soldada errado. E a entrada analógica, uma entrada analógica estava mandando o mesmo sinal que a outra. Então estava vinculado o sinal de duas entradas analógicas, entradas digitais, perdão. Estava vinculado o sinal de duas entradas digitais porque estava dando um curto-circuito aqui na solda. Mas apesar disso que eu falei sobre a questão da solda, como eu já entendo um pouco mais de eletrônica, de parte de conexão, eu consegui encontrar rápido o problema e desfazer a solda com defeito. E eu também acho que esse problema de montagem foi uma questão ocasional dessa plaquinha aqui mesmo. Então eu espero que não seja um negócio que se repita para outras placas esse problema aqui de qualidade, mas eu acredito que não é algo tão relevante que vá atrapalhar em outras placas se você for comprar, por exemplo. Mas eu estou deixando aqui para deixar bem claro o que eu encontrei e para dar minha opinião mesmo. Então, isso aqui é um ponto de atenção que eu resolvi ressaltar. E agora, respondendo a questão, eu posso utilizar essa placa aqui como substituta de um CLP, por exemplo? Bom, eu vou dar a minha opinião aqui e eu acho que você pode utilizar uma placa desse tipo aqui para algumas finalidades específicas, mas ela não substitui o CLP em qualquer ambiente e principalmente ela não substitui o CLP em um ambiente industrial. Então, eu utilizaria isso aqui para fazer alguma automação residencial ou alguma automação em um sítio, uma zona rural, para acionar uma bomba, por exemplo, ou em algum outro ambiente que não tivesse muito ruído eletromagnético, né? Então, onde tivesse algum motor de grande potência, alguma coisa assim, que tivesse uma oscilação muito grande na rede elétrica, porque essa placa aqui ela não tem proteção nenhuma contra interferência eletromagnética. Aqui embaixo também a parte metálica das soldas é totalmente exposta, então você tem que colocar pelo menos numa caixinha de passagem para utilizar isso aqui num quadro, por exemplo, ou numa caixa de disjuntores, alguma coisa assim que você queira fazer uma automação. Então, ela serve bem para ambientes pequenos, para automações residenciais, mas eu acho que ela não substitui um CLP em um ambiente industrial por questão dessa fragilidade aqui de construção, né, não ter proteção eletromagnética.
e também porque ela não tem protocolos de comunicação, nem outras coisas que são necessárias para CLP. Então, você não consegue com isso aqui fazer uma conexão direta com uma rede industrial. Até você consegue utilizar um protocolo Modbus no Arduino, mas para utilizar o protocolo Modbus você tem que sacrificar a programação em ladder. Então, aquele aplicativo que eu falei, o LD Micro, ele não tem suporte a Modbus. Então, você tem que programar na mão, e todo o fato de programar na mão, fazer o código na mão com a ideia do Arduino, já torna isso aqui bem mais difícil de você desenvolver o seu projeto. Então, você não tem uma linguagem padronizada como seria um ladder, um diagrama de blocos. E você não consegue também recuperar esse código. Então, uma vez que você enviou o código para o Arduino, você não consegue puxar a programação dele de volta, que nem você consegue com o CLP. Então, é meio que você fizer uma programação aqui e outra pessoa vier dar manutenção, é como se tivesse uma caixa preta. Você não consegue reaproveitar a programação que está aqui para você puxar e ver o que estava no código. Você consegue muito pouco nessa questão. Então, para você utilizar isso aqui como um CLP em um ambiente industrial, eu acho que não seria interessante. Mas você pode utilizar para automações residenciais, para automações pequenas, para automação de um comércio pequeno, talvez uma zona rural. E uma outra finalidade que você pode usar essa plaquinha aqui, que eu não tinha mencionado antes, é uma finalidade didática, que inclusive vai ser a finalidade que eu vou utilizar nos próximos vídeos, porque uma plaquinha dessa aqui, ela não é um CLP, então você não consegue ter muitos recursos que você teria no CLP, que nem eu falei. Mas para você começar a desenvolver sua programação em linguagem ladder, ela é bem interessante porque você precisa só de um Arduino. Na verdade, você consegue utilizar aquele programa LD Micro só com o Arduino mesmo, você não precisa nem ter o resto aqui da placa. E para você começar a desenvolver um programa, você às vezes está num curso técnico, você quer aprender essa linguagem ladder, ou que você já conhece um pouco, mas você quer se aprofundar, quer desenvolver sua habilidade de programação, comprar uma plaquinha dessa ou comprar um Arduino é uma alternativa bem interessante, porque ela é bem mais barata que um CLP de entrada, por exemplo, e você consegue fazer alguns programas básicos em ladder para você ir treinando a questão de entradas, saídas digitais, temporizadores. Então, para essa parte didática, eu acho que é bem válido você ter uma plaquinha desse tipo aqui. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar como programar essa plaquinha aqui com a linguagem ladder, que é utilizada em CLPs, através do programa LD Micro. Então, com isso a gente vai conseguir fazer alguns exemplos bem interessantes aqui de como utilizar as entradas e saídas digitais, como programar uma bobina, um contato aberto, um contato fechado. E vai ser bastante interessante para ver o poder que você consegue fazer com uma plaquinha simples dessa aqui, e como uma ferramenta para você desenvolver suas habilidades de programação em ladder também. Então, caso você queira acompanhar os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise aqui, não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até mais.